Bora voltar então. Esperar chegar mais uma galera. Estamos com 10. Bom, 13. Vamos lá. Vamos ver agora a exposição ao abandono de recém-nascido. Esse tipo penal é bem interessante por diversos aspectos, e o principal aspecto é o aspecto histórico, né? A razão histórica desse delito, né? Olha só, exposição ou abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, detenção de 6 meses a 2 anos. Dá só uma olhadinha aqui, né? Expor incapaz, o 133. Exposição de incapaz, que pode ser adulto, enfim, está incapaz ali por uma questão circunstancial, doença, por exemplo. A pena é de 3 anos, pena máxima de 3 anos. Agora, olha o recém-nascido, pena máxima é de 2 anos. Então, isso meio que chama atenção. Qual a razão dessa pena ser menor? Se o sujeito passivo que está sendo abandonado é recém-nascido, é esse fim especial de agir, né? Esse dolo específico aqui, né? A exposição ao abandono, né? A exposição ao risco, ou abandono ao risco, é para ocultar desonra própria. Então, vocês devem estar imaginando, é o caso de uma gravidez extraconjugal, fora do casamento, né? E é exatamente isso. Mas o lance mas na nossa sociedade atual isso acontece? Não acontece, mas tem o tipo penal. O que não acontece, né? Hoje? A desonra, né? Essa ideia de desonra. Mas a gente não pode esquecer que o nosso código é de 1940. Tá? De 90 anos atrás, 80 anos atrás, melhor dizendo. 80 anos atrás. Então, quando do código original, de fato, né, a gravidez extraconjugal, né, o filho fora do casamento, né, a mãe solteira, ela tinha, digamos assim, razões íntimas para querer ocultar o que ela entenderia ser uma desonra, porque ela jamais se casaria, porque ela não seria aceita nos mesmos meios sociais, esse tipo de situação, né, de uma sociedade que era ainda mais, muito mais, ainda é, mas era muito mais machista, patriarcal, enfim. Então, olha só, sujeitos, né? Quem é o sujeito ativo? Vai prevalecer aqui numericamente, né, na doutrina, que tanto a mãe como o pai podem ser sujeitos ativos. Tanto a mãe como o pai. Porque a mãe vai ficar, ela vai ter aquela gravidez fora de um casamento e ela vai ficar marcada, né? Vai ficar marcada como uma mãe solteira, enfim, pensando historicamente, né? Mas o pai também, né? O pai também, né? O filho bastardo, né? O filho que ele teve, um filho adulterino, né? Um relacionamento incestuoso. Então, numericamente, ainda mais se você contabiliza os clássicos, né? Os autores vão dizer que tanto o pai como a mãe responderiam no dispositivo
do 134, tá? Ao expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Agora, o Greco, o Bittencourt, eles entendem que só a mãe poderia ser sujeito ativo do delito, pois somente ela teria desonra própria. Então, para esses dois, pelo menos, pode haver outros, né? Pode haver outros. Mas para esses dois, para o Greco e para o Bittencourt, se o pai abandona o recém-nascido, ele não responde no 134. O pai responderia no 133, com uma pena maior. Porque para o pai, a questão da desonra própria, para esses dois autores, não incidiria. Tudo bem? Lembrar, olha, para a maioria aqui, né, eu estou falando quantitativamente, para a maioria, tanto o pai como a mãe, se abandonarem a criança para ocultar a desonra própria, incidiriam no 134, mas para o Greco e para o Bittencourt, só a mãe teria essa finalidade de ocultar a desonra própria, logo, se o abandono fosse realizado pelo pai, o pai não responderia no 134, mas sim no 133. E o sujeito passivo é o recém-nascido. Qual que é o critério proposto pela doutrina para estabelecer quem é o recém-nascido? É a existência do cordão umbilical ainda anexado à criança. O cordão umbilical cai entre o quinto e o sexto dia. Então, a criança que ainda apresenta o cordão umbilical, isso é um indicativo de que ela é recém-nascida. Tudo bem? E se já não for mais recém-nascida, se já não for mais recém-nascida, é incapaz. Vai lá para o 133. Tá bom? Então, esse 134 tem essa questão da peculiaridade do sujeito passivo, que tem que ser o recém-nascido, e o critério proposto pela doutrina é a existência do cordão umbilical, e tem a questão do fim especial de agir, que é a ocultação da desonra própria, que vai funcionar como elemento normativo do tipo penal. Está aqui. Tá? Então, o elemento normativo do tipo é ocultar desonra própria. Os traços distintivos entre o abandono de incapaz e exposição ao abandono de recém-nascido residem na qualidade do sujeito passivo e no motivo que leva o agente a praticar o ato, ocultar desonra própria. Esse elemento, na realidade, né, esse elemento, ademais, justifica o tratamento mais brando dado pelo legislador em relação ao artigo 133. É justamente por isso, essa finalidade de ocultar a desonra própria, que levou o legislador a colocar uma pena menor. Né? Sintoma, é sintomático. O legislador falou, não, mas tudo bem, a menina, a gestante foi lá, abandonou a criança, mas, de fato, a nossa sociedade ia colocar, ia agir preconceituosamente em relação a ela. Tá? Está em tempos de uma revisão aqui no 134, né? Mas é o que temos para o almoço. Tipo subjetivo, é um crime doloso, mas é um dolo de perigo, né? A mãe abandona a criança para ocultar a desonra própria. Ela não abandona a criança para que a criança morra. Diferente da mãe jogar a criança no rio, né, dentro de uma sacola plástica. É óbvio que aí o dolo não é de abandono, o dolo é de dano, é matar a criança. Então, se a intenção era provocar lesões, se a intenção era matar, aí nós não estamos trabalhando com o 134, nós estamos trabalhando com o 121 ou com o 122, né, o infanticídio, ou estamos trabalhando com o 129. Tá? Então, aqui, né, nessa hipótese de ocultar a desonra própria, você vai pegar algum livro que vai falar que isso é um elemento normativo, outros vão falar que isso está atrelado ao dolo como um fim especial de agir, é o que está aqui nessa anotação do final, aqui, né? Essa finalidade, um fim especial de agir, é um complemento do dolo. O dolo de abandono, né, um dolo de perigo, portanto, não era um dolo de dano, porque o dolo era para abandonar, mas com um fim especial. Abandonar por quê? Para ocultar a desonra própria, que seria tornar pública aquele nascimento, tornar público aquele nascimento. As pessoas saberem que aquela mãe pariu um filho adulterino, extraconjugal, tá?
consumação, no momento em que a exposição ou abandono resulta em perigo concreto para a vida ou a saúde do recém-nascido. Então, tem que ter um risco concreto. Tá? Então, por exemplo, se o abandono se dá dentro de uma igreja que tem gente, a mãe vai lá, deixa a criança perto do altar, tem ali as pessoas que estão orando, rezando, limpando a igreja, administrando a igreja, e logo a criança vai ser localizada sem que tenha um risco concreto. Não há crime. A mãe, né, a mãe teve a criança, ela pariu a criança numa maternidade, e ela desaparece da maternidade. Ela abandona a maternidade, foge da maternidade e deixa a criança para trás. Teve risco concreto? Não. A criança ficou na maternidade. A criança está ali monitorada, né, por enfermeiros, por médicos, tal. Então não teve risco concreto. Quando que o crime acontece? Quando esse abandono se dá em condições que, de fato, né, concretamente, gerem o risco. Essa exposição ao risco aconteça de maneira concreta. Então, abandonar a criança num local mais inabitado, num local que tem pouca circulação, né? Então, abandona numa praça pública. Agora, abandona a criança na porta de uma casa, aquela coisa de filme, né? Bota numa cestinha, bota na porta da casa, toca a campainha, fica olhando se alguém vem pegar a criança, observa que a criança foi acolhida naquele lar. Tem crime de abandono de recém-nascido? Não, porque não houve risco concreto. Para que haja consumação é preciso que exista o risco concreto. Tentativa é possível? Sim, né? A mãe abandona o recém-nascido, mas essa criança, embora esse abandono tenha sido num local que poderia gerar um risco concreto dentro de algum tempo, né, essa criança é socorrida de imediato antes que qualquer risco pudesse existir. Então, daí seria tentado, o delito seria tentado. Qualificadoras. Também são qualificadoras pré-ter-dolosas. Né? São resultados pré-ter-dolosos. Estamos trabalhando com o pré-ter-dolo aqui, que vai girar em torno da lesão grave e da morte. Então, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a criança tem uma insolação, a criança tem uma desnutrição, a criança tem uma desidratação severa, né? A criança é atacada por algum animal, né? Então aí nós teremos um resultado agravador, qualificador, que se mostra pré-ter doloso, porque o dolo está no abandono, culpa no resultado. Dolo na conduta pretérita, culpa na conduta posterior, né? No resultado posterior. E se resulta morte, né? Se resulta morte, detenção de 2 a 6 anos. Pena muito pequena. Mas por quê? Porque leva-se em consideração o dolo. O dolo estava onde? No abandono. Esse abandono tinha que tipo de dolo? Um dolo de perigo. E o resultado, morte, acaba qualificando essa situação, né? Então, é um resultado também pré-ter doloso, porque o dolo tem que estar no abandono. Se o dolo já estava na morte, nós não estamos falando do 134. Mas já abandonou a criança no lixão para que o caminhão passasse por cima e ela fosse soterrada. Gente, a gente não está falando do 134. Estamos falando de homicídio ou infanticídio. Abandonou a criança no meio do deserto. Ninguém passa no deserto. Então, o dolo não é de abandono. O dolo é de dano. O dolo é de homicídio ou de infanticídio. Então, aqui nós estaremos trabalhando com esses resultados pré-ter dolosos, justamente porque o dolo inicial, o dolo pretérito, era de mero abandono, né? Era de expor ao risco, expor a perigo. Tudo bem? Então, muito cuidado com o 134. O 134 é bastante cobrado, né? Principalmente por conta das suas peculiaridades. Essa questão do fim especial de agir ou do elemento normativo, como queiram,
né? E da questão do recém-nascido, quem é o recém-nascido? Aí a doutrina penal, ela inventa situações, inclusive no contexto médico, né? Quem é o recém-nascido para a doutrina penal? Bom, para a doutrina penal, o recém-nascido é a criança que tem o cordão umbilical. Fechou? Eu não sei se eu vi tipo subjetivo, vi isso, dolo de perigo. Muito bom. Agora vamos para o 135, omissão de socorro. 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ponto e vírgula. Ou não pedir, então uma outra conduta, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tá? Então, deixar de prestar assistência, deixar de prestar socorro, omitir-se no socorro. Quando for possível prestar socorro. Deixar de prestar socorro quando é possível prestar socorro sem risco pessoal. A quem? A criança que foi abandonada ou está perdida. A pessoa que é inválida ou a pessoa que está ferida. A pessoa que está desamparada ou está em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então vamos lá. Primeiro, é um crime omissivo próprio, né? Essa é a primeira classificação que nós temos que ver, porque é o primeiro crime omissivo que a gente trabalha. Até esse momento, nós estávamos trabalhando com crimes comissivos. Comissivos. São crimes praticados por meio de uma ação. Matar, abandonar, lesionar, abortar. Então, ações. O 135 vai punir um não fazer, uma omissão. Então, nós estamos trabalhando com um crime omissivo, que é um crime omissivo próprio, porque a punição está justamente no não fazer. Aqui, nós temos um preceito secundário que demonstra, né, um comando mandamental. Quando nós lemos o 135 aqui, olha, deixar de prestar assistência, e nós vemos aqui embaixo detenção de 1 a 6 meses, a gente vai ver que a norma, nesse caso, está mandando prestar socorro. Preste socorro. Porque se você não prestar socorro, você estará sujeito às penas de 1 a 6 meses. É diferente do homicídio. No homicídio está lá, matar alguém. Pena, 6 a 20 anos. O que a norma está falando? É proibido matar. Porque se você matar, você estará sujeito às penas de 6 a 20. Aqui na omissão de socorro, o que a norma está fazendo? É proibindo? Não, é mandando. Por isso que aqui o comando normativo é mandamental. A norma está falando, olha, presta socorro para a criança que está perdida. Presta socorro para a pessoa que está desamparada ou está em risco. Porque se você não prestar socorro, você estará sujeito à pena de 1 a 6 meses. Tudo bem? Outra questão teórica importante é sobre o dever jurídico de evitar o resultado. Algumas pessoas têm o dever jurídico de evitar o resultado. Essas pessoas que têm o dever jurídico de evitar o resultado, elas não vão responder por omissão de socorro. Elas vão responder pelo resultado que elas deveriam ter evitado e não evitaram. Então, um exemplo. O salva-vidas de piscina, para que ele está ali? Para evitar um resultado, correto? Evitar o afogamento. Se o salva-vidas da piscina, que está ali para evitar o afogamento, deixa de prestar assistência à criança que está se afogando, ele responde no 135? Não. Porque o salva-vidas da piscina tem o dever jurídico de evitar o resultado.
Então, se ele não responde no 135, ele responde no quê, professor? Ele responde no resultado. Qual foi o resultado? A criança morreu, então ele responde pelo homicídio. A criança se afogou e teve lesão cerebral, grave ou gravíssima. Então ele responde na lesão grave ou gravíssima. Tá? Vamos olhar aqui. Então, para a configuração do crime de omissão de socorro, é necessária a inexistência do dever jurídico de evitar o resultado. Quando quem se omitiu no socorro tinha o dever de evitar o resultado, esse resultado não evitado será atribuído ao agente. Então, a professora do jardim da infância, ela tem o dever de vigiar as crianças para evitar que elas subam lá no parquinho e caiam de cabeça e quebrem o pescoço. Se a professora do jardim da infância se omite nesse dever, a criança está lá pendurada lá naquela casinha da árvore e a professora nada faz. Ela pratica a omissão de socorro? Não, ela tinha o dever de evitar o resultado. Então a criança cai e quebra a espinha e fica tetraplégica. A professora do jardim de infância vai responder no 135? Não, ela vai responder no resultado, que ela deveria ter agido para evitar e não agiu. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui a questão da relevância da omissão. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Veja só que a narrativa ela nem é evitar o resultado, é agir para evitar o resultado. Esse é o dever. Se a pessoa não age para evitar o resultado que ela deveria evitar, ela responde pelo resultado. Quem tem esse dever? O dever de agir incumbe a quem? Isso daqui é a redação do parágrafo 2º do artigo 13. A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. A professora em relação às crianças do jardim de infância. A enfermeira em relação ao paciente, o médico em relação ao paciente. O carcereiro em relação ao detento. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, o instrutor de paraquedismo, o guia de exploração de cavernas, o guia de rafting. Esse cara, ele assume o resultado de evitar, assume a responsabilidade de evitar o resultado morte, geralmente por um contrato, formal ou informal, verbal ou escrito. Então, o cara entra na caverna e daí o guia some, vai embora e deixa os caras lá dentro da caverna e os caras se perdem e morrem. E o guia não prestou socorro. Vai responder por omissão de socorro? É claro que não, vai responder pelo resultado. Ora, ele se comprometeu a evitar o resultado e daí ele não age para evitar o resultado? Ele responde pelo resultado. E C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Joga o cara na piscina. O cara não sabe nadar. Quem criou o resultado, a possibilidade do afogamento? Quem jogou o cara na piscina. Aí o cara que jogou o cara na piscina falou: eu não vou entrar, eu não vou me molhar, eu também não sei nadar. Meu amigo, você criou o resultado. Com seu comportamento anterior, você criou o risco da ocorrência do resultado. Você tem que agir para evitar o resultado. Você joga a pessoa na piscina e depois não entra para salvar a pessoa, você vai responder no 135? Omissão de socorro? É claro que não. Você criou o risco da ocorrência do resultado, você vai responder pelo resultado se ele vier. Você está nadando no pilão da água. Tem lá seu amigo na beira do pilão. Aí você fala pro cara, entra nadar. Aí ele fala, não sei nadar. Mas eu sei, confia no Beck. Entra aí, cara, eu vou te ensinar a nadar. Aí o cara entra, tem uma cãibra. Você fala, eu que não vou lá, porque se eu for tentar salvar o cara vai agarrar no meu pescoço e vai morrer os dois. Que morra ele. Você responde no 135? Claro que não. O cara entrou porque você falou que você garantiria, o seu garantidor.
Se você é o garante, se você é o garantidor, você tem o dever de agir para evitar o resultado. Porque você não vai responder por omissão de socorro se você não agir para evitar o resultado. Você vai responder pelo próprio resultado. Então, olha só, aqui as 3 situações. Dever de proteção, cuidado ou vigilância. O pai acompanha o filho, vê afogando, nada faz. O pai que vai lá no zoológico, filma o filho botando o braço dentro da jaula do tigre. E daí o tigre vai e arranca o braço do menino. Isso aconteceu. O pai responde por omissão de socorro? Não, o pai responde pela lesão corporal gravíssima. Que ele tinha o dever de evitar o resultado, ora. Dever de garante, né? Salva vidas, observa o banhista em perigo e nada faz para salvá-lo. Achou que o cara estava brincando, ou o salva-vidas estava ali conversando com a banhista, estava passando protetor solar nas costas da turista, né? E ele nada faz. Veja, o salva-vidas ele tem o dever de garantir, porque ele foi contratado para evitar o afogamento. Ele responde pelo afogamento. Ou ingerência da norma. A hipótese da ingerência da norma é justamente o indivíduo que vai aumentar o risco, incrementar o risco. É o indivíduo que incrementa. O exemplo clássico é jogar alguém no rio, empurrar alguém na piscina. Tá? Aquele caso lá do trote, aquilo deu em nada. Ninguém foi condenado, né? Mas daquele menino que passou em medicina na USP, né? Era um japonês, não me lembro, ele era oriental, não sei se ele era descendente de japonês. Sei que ele era oriental, passou na medicina da USP, foi lá na festa do trote acadêmico, foi empurrado na piscina olímpica da USP e morreu. Quem empurrou e não salvou, responde na omissão de socorro? Não, responde pelo homicídio. Porque eles incrementaram o risco. Com a conduta anterior, eles criaram as condições para que o resultado acontecesse. Então, eles tinham que ter agido para evitar a ocorrência do resultado. Sujeitos, né? Qualquer pessoa pode se omitir de socorro, né? Então, em relação ao sujeito ativo, o crime é comum, mas em relação ao sujeito passivo, o crime é próprio. Quem é vítima da omissão de socorro? A criança. Quem é criança? Indivíduo até 12 anos. Abandonada, né, que é a deixada ao desamparo, ou extraviada, a criança que se perdeu. Então, lá na praia, a criança está chorando. Gente, a criança está chorando na praia, é sua obrigação. Chega do lado dela, pega na mão dela, leva até o guarda-vidas, leva até a polícia. Não pode ignorar, simplesmente ignorar uma criança perdida. Porque senão já é omissão de socorro. A pessoa inválida, né, a pessoa que é portadora de deficiência mental, por exemplo, né, que o impeça de proteger do perigo. A pessoa ferida, tá? Portadora de uma lesão corporal que lhe impõe um perigo do qual não se possa afastar sozinha. Tem mais aqui, né? Tem aqui a pessoa aqui em desamparo ou em grave e iminente perigo. O exemplo que eu sempre dou é o da esposa que está sendo agredida pelo marido. A esposa que está sendo agredida pelo marido é uma pessoa que está em iminente perigo. Então você pode ignorar? Claro que não. Eu não posso ignorar a pessoa que está em iminente perigo. Ah, mas em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não é bem aí. Em briga de marido e mulher, sua primeira obrigação é prestar assistência. Ah, mas eu não vou me meter lá porque o cara está completamente fora de si, está armado. Eu vou lá, vai acabar morrendo eu. Realmente, a lei não fala para você ser herói, né? ser irresponsável. Não é esse o teor da lei. A lei fala que você tem que prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, se você puder prestar assistência sem risco pessoal, você tem que prestar. E se tiver risco pessoal, o que você faz? Socorro da autoridade pública. Liga para a polícia. E se você não fez nenhuma das duas coisas? Missão de socorro. Tudo bem? Então tá lá, tá brigando, tá vendo, tá ouvindo o vizinho quebrando o prato, a mulher grita, pede socorro, você não faz nada. Você não vai lá bater na porta e você também não aciona a polícia, porque para você briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, você praticou missão de socorro. Eu conto que eu moro bem perto de uma escola pública
geralmente 23, 23 e 20 está saindo bastante gente, sempre tem algum problema. Teve um dia, era próximo da meia-noite, começou uma discussão no meio ali por volta, um pouco antes da meia-noite, eu saí na sacada, o namorado estava puxando a namorada pelos cabelos no meio da rua, né, arrastando, literalmente arrastando. Aí eu interpelei, ele me elogiou, eu elogiei ele de volta. De longe, sem óculos, eu achei que eu podia prestar assistência sem risco pessoal. Desci correndo as escadas, pedi para minha esposa chamar a polícia, né? E desci correndo as escadas. Quando abri a porta, o indivíduo que estava puxando a namorada pelos cabelos, reconheci, era um aluno da faculdade. Tinha acabado a aula para ele. Pensa na cara de mané dos dois daí, né? Só que daí já estava feito o problema. Aí já estava feito. Aí veio polícia, veio o maior BO, maior BO. Mas você ignora? Não ignora, porque se você ignorar a situação, aquela pessoa era uma pessoa que estava em iminente perigo, ela estava sendo agredida a hora. Não pode ignorar. Mas não é para você agir como herói também, não é porque você vai lá, vai tirar da mão do agressor, vai socar o agressor. Não. Não é para você ser irresponsável. Se você puder fazer sem risco pessoal, você tem que fazer. Essa é a regra. Você pode prestar assistência para criança sem risco pessoal? Pode, então você tem que fazer. Se tiver risco pessoal, esse é o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Se tiver risco pessoal, e só se tiver risco pessoal, aí você está desobrigado de prestar a assistência imediata. Mas você não está desobrigado de prestar a assistência mediata, indireta, que é chamar o socorro da autoridade. Então, olha as formas de conduta. Tem duas assistências que você tem que prestar. A assistência imediata, que é a direta, né? O agente se omite, aqui a omissão ocorre quando o agente deixa de prestar auxílio diretamente. Então, ele podia prestar auxílio direto e não o fez, mesmo que isso não representasse risco para ele. E tem a assistência mediata ou indireta, né? Que essa omissão ocorre quando o agente, não podendo prestar auxílio diretamente, ele não solicita o socorro da autoridade pública. Mas não é alternativo, tá? Não é assim, então eu posso fazer uma das duas. Ou eu presto socorro direto ou eu presto socorro indireto. Não é assim. A lei está falando o seguinte, olha a ordem. Você pode prestar socorro sem risco pessoal? Posso, então você tem que prestar socorro direto. Tem risco pessoal? Então você não é obrigado a prestar socorro direto, mas você tem que prestar o socorro indireto, que é chamar o socorro da autoridade pública. É nessa ordem. Então não é você pensar, eu não vou prestar socorro porque eu vou sujar meu carro, porque eu vou me atrasar. Tudo bem, eu poderia pegar essa criança aqui agora, levar lá no guarda-vidas, mas eu estou atrasado com um compromisso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a polícia. Acabei de ver ali, deixei a criança ali, está chorando no meio da praia lá, sozinha, né? Não, é omissão de socorro. Porque não é alternativo, gente. Se não há risco pessoal, o socorro tem que ser direto. Você só está desobrigado de socorro direto se houver risco pessoal. Beleza? Consumação. Aqui tem duas correntes. Então, se eu estou falando de criança abandonada ou extraviada, o crime é de perigo abstrato. Eu não estou tratando com aquela hipótese de perigo concreto. Então, o simples fato de você ignorar uma criança perdida, né, não prestar auxílio direto nem indireto, se houvesse risco para apresentar o auxílio direto, né, já é crime, porque a consumação aqui ela ocorre com a presunção de risco. Mas é evidente, né? Eu presumo que há um risco para uma criança que está extraviada, uma criança que está abandonada. Agora, as demais pessoas, né, os adultos, estão em risco, a pessoa que está em iminente perigo, né, aí o crime é crime de perigo concreto. Vai se consumar quando ficar caracterizado um risco concreto. Crime consuma-se quando a omissão resulta em perigo concreto à vítima.
Tentativa impossível. Tá? Não dá para tentar se omitir. Ou você se omite ou não. Tá? Não dá para tentar se omitir. Não dá para tentar não fazer. Eu vou tentar não fazer alguma coisa aqui. Não dá. Às vezes o professor consegue tentar não fazer nada no final de semana, mas não consegue porque o WhatsApp os alunos sabem, né? Igual agora está em época de entrega de TCC, os alunos não deixam a gente quieto. Você até tenta ficar quieto, mas não consegue. Mas em relação a crimes, não dá para você tentar não fazer. Os crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Causas de aumento são situações pré-terdolosas, também resultados pré-terdolosos. Olha o parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta a lesão corporal de natureza grave e a pena é triplicada se resulta a morte. Então, são causas de aumento, incidem lá na terceira fase da dosimetria. Então, você não prestou socorro e, em virtude da sua omissão, a pessoa teve lesão grave. Tá? Então a pena aumenta de metade. Você não prestou socorro e, em virtude da sua omissão, do seu não fazer, do seu não agir, ocorreu a morte. A pena é triplicada. Tá? Aqui, ó. Triplicada. Fechou? Então, cuidado com a omissão de socorro, tem essa ordem lógica aqui, né? Lembrando, a lei não quer que ninguém seja herói, é para agir com responsabilidade. Mas se você puder prestar socorro direto sem risco, é isso que você tem que fazer. Você só está desobrigado de prestar socorro direto se houver risco pessoal. Então, você percebe alguém nadando, percebe alguém se afogando no pilão e você não sabe nadar. Então, prestar socorro para o banhista se afogando, para você representa um risco pessoal? Se você não sabe nadar, sim. Então, você está desobrigado de entrar na água e salvá-lo? Sim. O que você tem que fazer? Chamar o socorro da autoridade. Tentar fazer alguma coisa também. Não dá para você jogar uma boia, não dá para fazer. Não, não dá. Então, sem risco pessoal, não dá. Então, chamar o socorro da autoridade. Tá? Agora, não tem risco pessoal? Se não tem risco pessoal, aí você não pode optar simplesmente por chamar o socorro da autoridade. Você tem que prestar o socorro direto. E lembrar, né, aqui, né, dever jurídico de evitar o resultado. Algumas pessoas têm o dever de agir. Quem que tem o dever de agir? E tendo o dever de agir, não respondem por omissão de socorro. A pessoa que tem o dever de proteção, cuidado, vigilância, a pessoa que tem o dever de garante e a pessoa que incrementou o risco do resultado. Essas três pessoas aqui, elas não respondem pela omissão, elas respondem pelo resultado. Mas por uma inação, né? Por uma omissão, não é, professor? Sim. Por isso, pode fazer, de preferência, é o melhor dos mundos, pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Pula na água e já pede para alguém chamar a polícia ou salva-vidas e tal, né? Pode fazer. O problema é não fazer nenhum dos dois. Agora, olha só, o 135, veja só, o 135 é um crime omissivo próprio. É um crime omissivo próprio. Por quê? Porque a descrição da conduta já é um não fazer. Ele responde por não fazer. Agora, veja aqui no parágrafo 2º do artigo 13. Né? O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vamos pegar a letra B aqui. O salva-vidas que não pular na água para salvar o nadador, ele responde pela omissão ou pelo resultado? Ele responde pelo resultado. Então, é um não a fazer que levou ao homicídio. Beleza? O não fazer do salva-vidas acarretou o homicídio. Ele vai responder pelo homicídio. Então, nesse caso da relevância da omissão, nós teremos um crime omissivo impróprio. Nessas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º, os crimes serão omissivos impróprios.
Porque são crimes